Meu nome é David Moura, eu sou contrabaixista desde 1984, quando eu comecei a minha vida como músico profissional no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar com muitos artistas da MPB e experimentar a questão de mercado fonográfico, que é a proposta do meu amigo Fernando. Ele me pediu que viesse esclarecer e eu trabalhei muito gravando na EMI Odeon, no estúdio da EMI Odeon, na Som Livre, em Botafogo, na Rua Assunção. Trabalhei no Estúdio Havaí. Trabalhei também gravando na Polygram, então a gente se passeou bastante nessa área. E o Fernando me perguntou uma das coisas que eu consigo diferenciar entre o mercado antigo e a operação desses projetos de gravação nos dias de hoje. Bom, antigamente, quando eu comecei a trabalhar em gravação, existiam três figuras fundamentais no processo. Era o produtor, o arregimentador e o arranjador. Então, o produtor, ele dizia, ele olhava para a música e dizia: essa música aqui tem a cara do fulano de tal para fazer o arranjo. Então, ele chamava fulano de tal para arranjar. Essa outra música aqui é a cara do fulano de tal. Então, às vezes, num disco tinham 2, 3 arranjadores diferentes para produzir. E os arranjadores entravam em contato com o arregimentador e cada arranjador dizia quem era o músico que ele queria no seu arranjo executando, ok? Então havia essa distribuição de funções que facilitava muito a qualidade do trabalho e a mudança de cores e de texturas. Hoje em dia a gente sofre uma questão de acúmulo de função. O cara que produz é o cara que opera, é o cara que escreve, é o cara que canta e é o cara que ganha mal, porque naquela época a gente trabalhava a cada 45 minutos com chamada mínima de 3 períodos. Esses 45 minutos era chamado período. A gente entrava no estúdio já ganhando 3 períodos. Aí você vai me perguntar assim: mas quem você gravou que você viveu essa realidade? Bom, dentre algumas pessoas que eu gravei, muitos grupos de samba, Neguinho da Beija-Flor, Benito de Paula, toquei com o João Donato, mas em termos de gravação eu gravei a banda Kaoma, pela Orquestra Odeon, e foi nesse trabalho, a gente já entrava no estúdio ganhando 3 períodos, vamos dizer que fosse R$200, sem eu tirar meu instrumento do case, eu já entrava ganhando 600, é a chamada mínima. E aí, a partir disso, cada 45 minutos subsequentes eu ganharia mais tantos reais. Hoje em dia, se faz muito preço fixo combinado. Nós temos hoje, pelo acúmulo de funções, o cara compra um computador e ele mete um plugin ali dentro e ele acha que sabe produzir. E ele quer fazer tudo sozinho. Então ele enxuga o mercado, porque ele tira a opção de ter muita gente trabalhando, empregando mais pessoas, para ele resolver tudo. Não resolve, não fica bom. Temos muita dificuldade no Brasil hoje, porque na América, apesar de se ter produtores independentes, ainda se trabalha muito com essa questão do músico, da base. A gente gravava muito em fita de 2 polegadas, o que na época encarecia muito a produção, né? Então, hoje a gente vê o seguinte: as demandas elas se tornam muito maiores, porque com a digitalização das mídias, hoje as pessoas elas têm acesso muito mais rápido aos streams, e isso aí faz com que ela ouça muito a mesma música durante 15 dias, ela vai enjoar. Então, esse artista que foi ouvido durante 15 dias, ele tem muito pouco tempo para produzir uma outra coisa e colocar nas plataformas para as pessoas ouvirem e acompanhar a carreira dele. Então, as mudanças são muitas, desde o formato da produção, onde quem discernia o repertório era diretor artístico e produtor. Hoje, os cantores se produzem, os cantores dizem o que querem gravar e eles não têm acesso à pesquisa de mercado para entender o que está fluindo. Então, são muitas mudanças, algumas muito positivas, outras nem tanto. Mas eu quero te ajudar com essas informações para você ir para frente, pesquisando, estudando, se tornando melhor, e quem sabe um dia eu não vou ter a oportunidade de encontrar você como um produtor. Um abraço, Deus te abençoe. Meu nome é Oscar Fernando, eu sou aluno da disciplina de MIC e estou realizando esse trabalho junto com meu amigo Raul. O meu objetivo é poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como músico no mercado de gravação, né? Bom, eu comecei a gravar na década de 90, mais especificamente em 94, devia ter meus 19 anos,
e eu tive a oportunidade de entrar pela primeira vez no estúdio, sendo contratado para gravar, e eu ia para lá e a gente sabia qual era a nossa função, né? Era tocar, era gravar, enfim, e a gente sabia quanto que ia receber. Naquela época a gente falava sobre a gravação hoje vai ser de 6 períodos, por exemplo, então a gente já tinha uma ideia de tudo. De lá para cá, obviamente, que mudaram muitas coisas e hoje a gente acaba acumulando várias funções. Se naquela época eu ia com uma função de ser o músico, o pianista, o tecladista, hoje não. Hoje a gente vive nessa acumulação flexível, como foi comentado várias vezes em sala de aula, né? Então hoje eu recebo convite para gravar, eu gravo na minha casa, não tenho gravado tantos em estúdio, com amigos, enfim, hoje cada um grava na sua casa, depois junta esse material, né? Ou seja, mudou muito isso também, a forma de gravação. E, bom, acaba que eu faço ali o papel do pianista, algumas vezes tem que fazer do arranjador, também tem que aprender a mexer em plataformas, né? Eu tive que aprender a trabalhar com Logic e outras coisas mais que foram acontecendo, mudanças que foram chegando, acompanhando. Então, essa é a comparação que eu faço de quando eu comecei e dos dias de hoje. Espero que tenha contribuído com alguma coisa para o trabalho e muito obrigado pela oportunidade da participação.